Pai do Senhor para todos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, polêmico também, que tem sido um tabu em muitas denominações evangélicas e entre líderes evangélicos e religiosos de uma forma em geral. O tema de hoje é: sexo oral é pecado entre um casal cristão? Sim ou não? Essa é a temática de hoje. Eu sou o pastor Ronald de Janilson, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Chama Viva e também diretor do ITCV, Instituto Chama Viva. Então eu quero que você venha comigo para a gente mergulhar nesse assunto à luz da Bíblia, e você que tem algum tipo de dúvida sobre isso, você hoje acredito que vai tirar as suas dúvidas através das Escrituras Sagradas. Então vamos lá. Sexo oral é pecado entre um casal cristão? Primeiro, é bom a gente entender o que é o sexo à luz da Bíblia. A Bíblia diz e nos ensina que o sexo é uma expressão de amor e intimidade entre um casal. O sexo é criado ou foi criado por Deus para ser vivido dentro do casamento. Segundo a Bíblia, o sexo é, em primeiro lugar, santo e deve ser tratado como um dom de Deus para o casal. Em segundo lugar, o sexo é uma consumação da aliança entre um homem e uma mulher. Em terceiro lugar, o sexo é uma forma de enriquecer e aprofundar o relacionamento de amor entre o casal. Em quarto lugar, é uma forma de proporcionar prazer mútuo e satisfação mútua entre o casal para ambas as partes. Continuando, o sexo também é uma forma de obedecer ao mandamento de multiplique-se e encham a terra. Então, o sexo é também para multiplicação, mas não só para isso, como falei anteriormente, o sexo também é para satisfação mútua. E em último lugar, o sexo é o tempero do casamento. Se no casamento não existe mais sexo, é um sinal de que o casamento está frio e que a qualquer momento pode acabar. Então isso deve ser solucionado. Antes de continuar, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito, deixa aquele like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, clica no sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que têm dúvida na área sexual, casais, cristãos, principalmente, e até pessoas que querem casar para ficarem cientes daquilo que pode e que não pode à luz das Escrituras Sagradas. O sexo, em segundo lugar, é uma ordem de Deus. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 28, por exemplo, está escrito: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ora, quando Deus diz frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, como que o casal, o primeiro casal, Adão e Eva, iriam frutificar e se multiplicarem, senão através do ato sexual? Então, desde que Deus criou o primeiro casal, nunca foi pecado entre o casal a questão sexual, o ato sexual. Então, o sexo não deveria ser um tabu em meio a igrejas, entre líderes religiosos, muito pelo contrário. Enquanto nós não ensinamos, o mundo lá fora ensina de forma errada. Então, nós devemos sim ensinar à luz das Escrituras Sagradas. Em terceiro lugar, práticas sexuais que são pecado à luz da Bíblia. Eu não vou falar sobre elas, né? São práticas sexuais que são pecados entre um casal cristão.
eu tenho um vídeo aqui completo no canal, onde eu falo sobre 4 práticas sexuais que são pecado entre casais cristãos. Vou deixar aqui em cima nos cards agora para você acompanhar. Assim que você terminar esse vídeo, você dá uma assistida nesse vídeo que é muito interessante. Então, agora eu vou falar sobre práticas sexuais pecaminosas, né? Agora, não entre um casal cristão, mas fora do casamento. Em primeiro lugar, a fornicação. O que é fornicação? Sexo entre pessoas que não são casadas, jovens, que estão namorando ou simplesmente se conheceram e já passam a se relacionar sexualmente. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então a fornicação é uma prática pecaminosa condenada pelas Escrituras. Em segundo lugar, o homossexualismo. O homossexualismo é pecado segundo a Bíblia Sagrada. Nós amamos as pessoas independente das suas práticas sexuais, mas o ato em si nós reprovamos e pregamos de acordo com a nossa fé e com a Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola. Então a Bíblia deixa claro em Levíticos capítulo 18, versículo 22, que a prática homossexual é pecaminosa. Para quem diz que só encontra-se no Antigo Testamento, Romanos capítulo 1, versículos do 23 ao 28, você vai encontrar o apóstolo Paulo dando uma aula sobre o homossexualismo, né, tanto homem com homem, mulher com mulher, deixando claro que essas práticas são pecaminosas à luz das Escrituras e aos olhos de Deus. Em terceiro lugar, outro tipo de sexo que é pecado é o sexo bestial, que é o sexo com animais. Levíticos capítulo 18, versículo 23, você pode encontrar isso. Agora, em quinto lugar, eu quero falar sobre a importância do sexo no casamento. O apóstolo São Paulo, ele traz detalhes sobre a importância do ato sexual. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5, Paulo vai dizer o seguinte: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Essa benevolência aqui é a relação sexual, a intimidade sexual. Ele deixa claro que o marido tem esta dívida para com a mulher e a mulher para com o marido que deve ser paga. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então Paulo deixa claro aqui a importância do ato sexual entre o casal e que eles não podem se abster do sexo por muito tempo e podem fazer isso sim para se aplicarem à oração, ao jejum, mas que devem rapidamente se ajuntar outra vez para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Então o marido deve pagar à mulher o que é devido e a mulher também ao marido, para que não abra-se uma brecha, para que ambos sejam tentados, já que o sexo em si é um desejo natural do ser humano. Então, se são casados, ambos devem satisfazer um ao outro para que não haja uma incontinência e uma tentação e possam assim cair no laço do diabo, como diz o apóstolo São Paulo. Agora, outra coisa interessante, em sexto lugar, é que a falta do sexo vai interferir na vida espiritual do casal. É isso mesmo. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, está escrito o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça
da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Então, os maridos devem coabitar com as suas esposas com entendimento, dando honra a ela como vaso mais fraco. Então, a mulher ela tem preferência no ato sexual, ou seja, de decidir o que quer, o que não quer. Ela não pode ser obrigada jamais a qualquer tipo de ato sexual, se não for do seu desejo. E também é claro que vice-versa. Tem que haver uma concordância entre os dois, mas sempre dando honra à mulher como vaso mais fraco. E se isso não acontece, e se não há uma intimidade sexual saudável entre o casal, Pedro deixou claro que as orações, elas são impedidas, elas nem chegam ao céu. É o que diz a palavra de Deus. Agora, em sétimo lugar, afinal, o sexo oral é ou não pecado? Tenho certeza que você está até aqui para ouvir o que eu tenho para falar nesse sentido. Mas antes, eu quero convidar você a clicar aqui no link na descrição e também no primeiro comentário fixado e conhecer o curso Qualidade Bíblica. Esse curso é um curso de hermenêutica, de interpretação bíblica. Você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Clica, adquire e você vai estar ajudando também o nosso canal. Aproveita também para entrar no nosso Instagram, para que você esteja vendo as novidades diárias, praticamente, que nós estamos postando lá. Então vamos lá. Afinal, sexo oral é ou não pecado entre um casal cristão? É claro que entre pessoas que não são casadas, qualquer tipo de ato sexual é pecado. Em nenhum texto da Bíblia nós encontramos uma condenação para esse ato do sexo oral entre um casal. O que são contra o sexo oral entre um casal cristão falam da questão da falta de higiene, né, que é falta de higiene e tal. Só que os médicos, os especialistas, dizem que a parte do corpo humano que tem mais bactérias, na verdade, é a língua, e não a genitália feminina ou masculina. É claro que tem que estarem bem tratadas e assim sucessivamente, mas, segundo os especialistas, a língua é a parte do corpo humano que mais tem bactérias. Portanto, essa desculpa, né, essa interpretação ou esse modo de ver não tem nenhuma base científica nem médica. Aí eles usam textos para dizer que é pecado sexo oral, como Romanos capítulo 1, versículo 27, né, que fala sobre a questão de mudar o uso natural. Mas é claro que ali está falando a respeito de relações homossexuais, nada tem a ver com sexo entre um casal. Outra coisa, outro texto que eles pegam isolado para falar que é pecado o sexo oral, é Hebreus capítulo 13, versículo 4, que fala que o leito deve ser sem mácula. Mas, na verdade, ali o escritor está falando a respeito de prostituição e de adultério. Então, o leito deve ser santificado, sem mácula. Ambos devem ser fiéis um ao outro. Agora, em oitavo lugar, nós encontramos provas bíblicas de que o sexo oral entre um casal cristão não é pecado. É isso mesmo. Nós temos resposta para tudo na Bíblia, inclusive para a área da sexualidade. Existe um livro erótico na Bíblia que traz essas comprovações. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse livro erótico na Bíblia. Se você quiser saber mais sobre esse livro, eu vou deixar aqui nos cards agora, vai estar lá embaixo também, depois da descrição. Então, existem provas bíblicas que o sexo oral não é pecado entre o casal. Nós encontramos, por exemplo, em Cantares capítulo 7, versículo 2, Salomão dizendo: o teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida, o teu ventre como montão de trigo cercado de lírios. No original, a expressão umbigo
está se referindo à genitália da mulher. Então, Salomão está falando para Sunamita que o umbigo dela, a genitália dela, é como uma taça redonda que não falta bebida. Em segundo lugar, vem ela falando em Cantares capítulo 5, versículo 14. As suas mãos são como anéis de ouro, engastados de berilo, o seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. Ventre, no original, aqui, é a genitália masculina. Então, é outra referência, primeiro, dele falando da genitália dela relacionada ao sexo oral, e agora ela falando também, relacionando-se ao sexo oral com Salomão. Agora, para ficar ainda mais claro, nós encontramos aqui no livro de Cantares, que é esse livro erótico, uma criatividade entre o casal que é muito importante que exista em todos os aspectos para o casamento, o relacionamento não ficar naquela mesmice, né? Ele, o Salomão, ele colocava bebida no umbigo dela até encher, está em Cantares capítulo 7, versículo 2. No teu umbigo como uma taça redonda, aqui não falta bebida. O teu ventre como montão de trigo cercado de lírios. O umbigo, aqui, que ele coloca a bebida, novamente fala da genitália feminina. Em Cantares capítulo 7, versículos 7 e 8, por exemplo, ele vai comparar os seios da Sulamita com cachos de uva. Veja o que diz a Bíblia. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios são semelhantes aos cachos de uvas. Agora me diga para que serve o cacho de uva, senão para que seja realizado o sexo oral entre o casal. O versículo 8 diz, dizia eu, subirei a palmeira, pegarei os seus ramos, então os teus seios serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como os das maçãs. Então aqui é Salomão falando com a esposa, a Sulamita. Agora, ela, em contrapartida, gostava de provar do fruto de Salomão, está em Cantares capítulo 2, versículo 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então você já pode imaginar do que ela está falando, né? Então, na verdade, não existe, como já falei, nenhuma proibição nesse sentido do sexo oral entre o casal. A importância que nós vemos biblicamente que aconteça entre o casal é a fidelidade, conforme Provérbios capítulo 5, versículos do 15 ao 20. Eu não vou ler todos os versículos para ganhar tempo, mas veja o que diz a palavra de Deus aqui em Provérbios capítulo 5, versículos do 15 ao 20. O versículo 15 diz assim, ó, beba a água da tua fonte e das correntes do teu poço. Em outras traduções, beba a água da tua cisterna. Isso aqui está falando de relacionamento. Você lê os versículos anteriores, você vai ver que aqui o sábio Salomão ele está incentivando em que haja fidelidade. Beba a água da sua cisterna, né? Então você que é casado, casada, mate a sede sexual do seu esposo, da sua esposa, que haja fidelidade no matrimônio, para que o Senhor venha abençoar, que os dois venham obedecer a palavra de Deus na área sexual, para que o casamento se vá bem e o nome do Senhor seja glorificado. Agora é claro que a questão do sexo oral tem que ser conversado entre os dois. Se uma das partes não gosta, não se sente bem, então não pode ser realizado. Tudo tem que ser feito em concordância. Se há algum problema de consciência, se acha de alguma forma que é errado e não quer praticar, então não se pratica. Isso é para quem tem a consciência de que não é pecado e quer praticar. Fora isso,
não tem por que praticar o sexo oral em si. Mas está aqui o que diz a Bíblia a respeito desse assunto. Espero que você possa ter gostado e tirado suas dúvidas e aprendido através da palavra de Deus sobre a sexualidade do casal, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus.